Amados, vamos, por gentileza, trabalhar hoje com Êxodo capítulo 1 e capítulo 2. E é interessante que, quando você pega Êxodo 1 e 2, você tem exatamente aquele momento histórico que nós já começamos a trabalhar na semana passada e que nos fez entender quão difícil era a vida, a posição de todos os nossos amados irmãos que viveram neste momento histórico e que foram escravizados. Nós vimos, então, pelos cálculos que foram feitos, até mesmo à luz da palavra de Deus, que se Salomão começa a construir o templo 480 anos depois da saída do povo, então é só pegar a data em que ele começa a construir o templo, que é no 4º ano do seu reinado, isso dá 966, né? E, obviamente, somando com 480, isso dá aproximadamente 1446 a.C., né? Vimos tudo isso semana passada, foi uma bênção, compreendemos muita coisa, e quando você chega a esse dado histórico, você vê que em 1446, quando o povo saiu do Egito, você tem exatamente, meu amado irmão, uma dinastia muito forte, a 18ª dinastia, e essa dinastia ela foi responsável pela expulsão daquilo que nós chamamos de Ixos, um povo que invadiu o Egito, dominou o Egito, e depois que expulsou, aí volta toda aquela alegria nacional, aquela coisa de que nós é que controlamos o nosso próprio povo, o nosso próprio dinheiro, a nossa própria riqueza, e vivemos de acordo com aquilo que pensamos, raciocinamos e entendemos, e adorando, obviamente, a todos os seus deuses. E ali está inserido o povo de Deus, só que agora numa posição de escravidão. E segundo o texto sagrado, o povo de Deus é escravizado, e a escravidão é um momento muito difícil na vida do povo de Deus. Acompanhe comigo, por gentileza, a partir do versículo 12 de Êxodo capítulo 1. Êxodo 1, versículo 12. Êxodo 1, versículo 12. Obrigado, meu pastor. Deus recompense. Muito obrigado. Em Êxodo 1, versículo 12 diz assim: mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, sublinhe essa palavra, com tirania, ou seja, com maldade, com coração fechado, com vontade de humilhar, com vontade de tripudiar, com vontade de arrebentar, com vontade de simplesmente infligir todos os males possíveis. Olha que interessante. Então, com tirania, o texto sagrado é muito direto e objetivo. Com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida. A expressão é muito dura, né, irmãos? A expressão é muito direta, é dolorosa, é de arrepiar. Amargar a vida é expressão que significa ter dores em todos os momentos da existência. Dores em todos os momentos de discernimento da existência. E é interessante que, quando a vida se torna absolutamente amarga, nem o descanso noturno, que te faz recuperar todas as forças, ele produz alguma coisa. Nem o descanso noturno. E eu paro e penso, né, no antagonismo a isso. Quando Deus simplesmente pega e cria o homem, ele dá
ao homem a alegria do trabalho, a alegria do jardim, a felicidade de viver. E mesmo depois que o homem cai, né? Mesmo depois que o homem cai, uma das grandes providências de Deus foi exatamente fazer o seguinte: olha, você trabalha durante tal horário e um dia por semana você descansa, meu amigo, porque ninguém é absolutamente de ferro. Um dia descansa, tira um dia para louvor da minha glória e minha presença, porque ninguém é de ferro. E aqui você tem exatamente a vida de Israel representada nesses 2 versículos. E o 14 é extremamente didático quando diz: e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Não era qualquer servidão, era dura servidão, né? E, obviamente, como se isso fosse pouco, ainda houve por parte do rei de Faraó uma ordem direta e objetiva. O problema nunca foi na existência humana, mulheres. É interessante isso, né? Como subestimam a capacidade e a força das mulheres. E, obviamente, o problema de Faraó nunca foram as mulheres. Ao contrário, poderiam ser utilizadas como objeto de reprodução pelos próprios egípcios, fazendo uma miscigenação de raças a ponto de acabar com a raça judaica ou hebraica, né? E prevalecer, obviamente, a raça egípcia, né? E aí o que acontece é exatamente isso. É muito interessante esse ponto, porque Faraó chega e diz: olha, é para matar. É para matar os meninos que nasceram. E aí, os irmãos conhecem perfeitamente a história. As parteiras hebreias, elas não realizaram, não cumpriram toda a ordem de Faraó. E Faraó, quando ainda chamou para prestação de contas, perguntando: vem cá, o que está acontecendo? Eu estou mandando e não estão me obedecendo, perderam o juízo, esqueceram que eu posso matar e mandar viver? Aí elas disseram: não, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são mais fortes, mais vigorosas, mais rápidas. Quando a gente chega, elas já tiveram o filho, e quando a gente chega, o filho já sumiu, né? Então elas são rápidas para ter filhos, e, obviamente, para sumir com filhos. Porque o problema do texto, muita gente olha para o texto e diz assim: ué, mas era para pegar no momento do nascimento e jogar fora, porque depois do nascimento não podia jogar fora. Não. Quando você faz a interpretação completa, nasceu agora, ou nasceu daqui a 10 minutos, ou nasceu em 1 hora, eu chegando é criança da mesma forma, é pegar e matar. É pegar e matar, sem nenhum problema. A grande questão é que, nas entrelinhas do texto, se está dizendo que as mulheres hebreias eram muito rápidas para ter e dar à luz e sumir com as crianças. De alguma forma, sumir com crianças, né? E aí não tinha como pegar a criança, porque ela deu à luz, ela é vigorosa, ela é forte e ela sumia com as crianças. Não se achava mãe e filho. É isso que está nas entrelinhas. Porque, meu amigo, é óbvio que se a parteira chegasse e encontrasse a criança, era fácil, era só tirar a criança e matar a criança. E aí o rei, para não ter mais problemas, aí o rei trouxe uma determinação muito mais interessante, direta, objetiva e clara. Ele disse: agora tudo que é egípcio pode matar crianças judaicas. Tá? Então, crianças hebraicas, crianças hebreias, todo e qualquer egípcio mata. Que aí, se a parteira não chegar e não matar, o choro da criança ao lado da casa de um egípcio, permite que ele, sem mandado judicial, invada a qualquer momento a casa, tome a criança e jogue no Nilo, matando. Olha que interessante o texto. Então, você tem uma vida de amargar, você tem trabalho feito maluco, você tem servidão que te tira uma vida inteira. O resumo era choro e dor e talvez ranger de dentes, né?
E o rei ainda querendo diminuir a vitalidade do povo em razão da morte de homens, né? Aí, versículo 18, vem o rei dizendo, com tudo que acabamos de narrar. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Vigorosas, tá? Elas são fortes. E aí, antes da gente chegar, já deram luz a filhos. E aí muita gente fica assim: então não podia matar 10, 15, 20 minutos depois que deu a luz a filhos? Não! A interpretação elas são fortes, vigorosas, elas conseguem dar luz a filhos, pegar os moleques e mesmo sangrando sair correndo, fugir com os moleques, como toda mãe poderia fazer. Essa é a interpretação, compreendeu? Não é que depois não podia matar, isso não existe. Chegou uma hora depois, ainda tem a criança lá, é para pegar e jogar num livro. Isso é simples. E Deus fez bem às parteiras, inclusive dando filhos às parteiras, né? Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. E o versículo 22, encerrando essa época de terror, assim diz: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem dos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então veja, já que o problema é a rapidez com que elas têm filhos, se levantam e saem correndo, fugindo com o filho, sem nenhum problema, criança nasce, já chora. E imediatamente você, egípcio que mora do lado, imediatamente já tem autorização minha de arrombamento, independente de mandado judicial, independente de horário, já arromba, já entra, já toma e já joga no Nilo. E, irmãos, segundo alguns historiadores que eu estava lendo, aqui 2 detalhes que passam assim, sem percebermos. Primeiro detalhe: para que um egípcio ouvisse o nascimento de um filho hebreu, significa que os hebreus já tinham estabelecido casa no Egito. Significa que eram vizinhos. Significa que tinham perdido uma série de tradições próprias. E isso é muito significativo, porque é simples raciocinar. Pense comigo. Pariu a pobre hebreia. A criança chorou. Quem é que escuta? O vizinho. E quem é o vizinho? Espera aí, então quem é que já estava absolutamente aculturado ao Egito? O povo de Deus. O povo de Deus. Você já pensou nesse ponto? Não era mais um povo nômade. Não era mais um povo que vivia em tendas. Não era mais um povo que simplesmente guardava as suas tradições vindas desde Abraão, Isaque e Jacó. E olha que Deus falou para os 3: vocês não vão ter casa por aqui não. Eu quero vocês entendam, quem vai ter casa são os seus herdeiros na 4ª geração, quando eu trouxê-los da escravidão. Quando eu os trouxer da escravidão, aí eles terão casa aqui, mas vocês não. Deus nunca permitiu, né? Ele queria que o seu povo, de maneira alguma, com Isaque, Abraão e Jacó,
ele não queria o contato, o estar junto, o participar. Porque na medida em que você escolhe uma casa e você diz, aqui eu vou viver, você está dizendo, eu vou me aculturar, eu vou estar ali. O mercado me serve, a cozinha me serve, os costumes me servem. E o que eu acho interessante, para que os irmãos possam gravar isso no coração, porque será que na época em que Cristo avisa ao seu povo, eu vou passar e matar todos, absolutamente todos os primogênitos. Qual era a chance que eu tinha de não ver meu primogênito morrendo? Era passar o sangue nos umbrais da porta. Você sabe por que o sangue nos umbrais da porta? Vou mostrar para os irmãos, quando chegarmos nesta praga, que os judeus já estavam tão aculturados, que já tinham os símbolos egípcios na sua porta. Sim, os símbolos dos deuses egípcios na sua porta. E isso significava muita coisa, porque quando Deus manda passar o sangue, Deus está dizendo, acabou a velha vida. Agora é uma nova vida. E é muito interessante isso. Então, raciocine comigo. Olha como estava esse povo. Esse povo que tinha que ir, ficar um pouquinho e depois talvez retornar a Canaã, esse povo simplesmente vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, e simplesmente constrói casas ali. E Faraó permitiu, já que é para matar, qualquer um de vocês entram e matam. Segundo fato que é muito importante entender esta noite. Olha que interessante. Quando você olha para um texto desse, você fica absolutamente assustado com a maldade humana. A maldade humana. Por que lançar no Nilo? Porque o Nilo era exatamente o grande Deus da sobrevivência dos egípcios. Ele era o grande Deus da sobrevivência. Se lembra das aulas passadas? O Nilo enchia, produzia uma terra que em tudo se plantando dá, era praticamente quase como o Brasil, e diminuindo, obviamente, a cheia, se plantava e se tinha absolutamente tudo. O Nilo era Deus para ele, um dos deuses. E o Nilo tinha que ser alimentado com o que havia de mais precioso, vida humana. Então era comum sacrifícios ao Nilo. Por que não usar e juntar o útil ao agradável? O útil ao agradável. Pega a criança, homem, que não interessa, porque só matar homem, porque cresce e depois vai se rebelar e vem lutar. Por que não matar mulher? Porque mulher, em decorrência da sua estrutura física, basta um egípcio segura 10 hebreias. Isso é tranquilo. Agora, olha que interessante. Eram oferendas ao Nilo. Eu estava lendo. Eram oferendas ao Nilo. Oferendas ao Nilo. Eles acreditavam que, jogando ao Nilo, obviamente isso ia acontecer. Muitos crocodilos, ali você tem a comida em fartura, e o Nilo se alegrando, é lógico que haveria cheias regulares e, obviamente, produção de vida no Egito, através da sua agricultura. Tá bom? Então, é assustador até onde vai a natureza humana, até onde vai a maldade humana. Olha a sociedade em que esse povo passou a viver, em que esse povo se acostumou. Olha a sociedade que estava do lado desse povo, e que esse povo passou
a viver tão perto, tão perto, tão perto, que casas foram construídas se aculturando literalmente aquilo. Agora, preste atenção nisso, quando chega o momento do problema, meu amigo, a escravidão vem. A escravidão vem. Quando eu olho para um texto desse, eu só me lembro do Salmo 1. Se você pegar rapidamente comigo, e aí a gente volta para Êxodo capítulo 2, se você pegar rapidamente o Salmo 1 comigo, ele é uma sequência, irmãos, de simplesmente atitudes que crescem naquilo que nós chamamos de espiral do pecado, da maldade. Olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos o quê? Aqui você tem um crescendo no pecado. Aqui você tem um crescente na maldade. Aqui você tem um crescente na impiedade. Raciocine comigo, olha. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio tem conselho? É o que não falta. É conselho de ímpio. Simples. Semana que vem nós vamos entrar na Semana da Família. Vai ser uma semana muito bonita. Nós vamos interromper a leitura diária e nós vamos ter uma semana inteira só de áudios sobre a família. E aí, semana que vem, sexta-feira, o grande encontro da família e sábado, o grande encontro da família. Tá? Vai ser algo muito bonito, está muito bem planejado, já vai preparando o coração, e aqueles que não conseguiram fazer a inscrição, vai ter tudo pela transmissão online, na hora e ao vivo, tá certo? Então, ao invés da gente estar lá em Caldas Novas, nós vamos estar aqui, e vai ser uma coisa bonita. Presta atenção, vou lhe dar um exemplo simples e absoluto. Marido e mulher, nesse momento de pandemia, estão com problemas sérios de relacionamento. Se ela vai conversar com a amiga dela, normalmente a amiga, na maioria das vezes, não é cristã, porque ela tem medo de conversar com o pastor, a pastora, a irmã dentro da igreja. Normalmente é uma menina que já vem de problemas sérios de casamento. E qual é o conselho que ela vai dar para ela? Amiga, você trabalha, você tem seu dinheiro. Acorda, chuta esse imbecil e vai viver. O único ser que diz assim, não, calma, vamos orar. Calma, vamos pedir a Deus. Calma, vamos abrir a Bíblia. Calma, tem calma, não joga tudo fora. O único ser que fala isso é quem tem o temor de Deus. Agora, ímpio também dá conselho. E o que é interessante é que o conselho do ímpio, ele parece tão fantástico, tão extraordinário, que simplesmente ele se impõe enquanto conselho sábio, porque o mundo jaz no maligno. Aí hoje eu escuto um pouquinho o conselho do ímpio, amanhã escuto mais um pouquinho, depois escuto mais um pouquinho, de repente eu estou me detendo no caminho de pecar, eu já estou andando com ela. Eu já estou participando de algumas coisas com ela. Eu já estou junto com ela discernindo alguns fatos. Nessa, meu marido já foi para o espaço. E aí eu mal vi. Eu não estou mais no conselho e no caminho. Eu já me assento com ela naquilo que a Bíblia diz de roda dos escarnecedores. Eu sento, eu como, eu me alegro, eu bebo. Porque Jesus, ele disse que a gente tinha que ter a Santa Ceia. Porque é o momento que a gente senta com ele, à mesa, para partilhar de vida. Escute. Porque o que está esperando a gente lá em cima são bodas. Porque é o momento que a gente senta com ele para partilhar vida. Quando você senta com alguém para partilhar vida, você está num momento de maior intimidade com essa pessoa.
Então aqui, veja, é alguém que começa ouvindo conselhos, depois começa a caminhar junto, e depois já tem uma vida tão junto que simplesmente na espiral do pecado, ele simplesmente já vive de que forma? Sentado. É natural, é normal, é tranquilo. Se você parar e pensar, eu creio perfeitamente que simplesmente, talvez até a morte de José, este povo não estivesse tão aculturado. Mas na medida que o último padrão de seriedade, de vida espiritual, de honradez, que foi José, morre, esse povo começa a se misturar de tal forma que esqueceram que eles eram peregrinos e forasteiros naquela terra. E passaram a ter a dimensão de viver no Egito. Tanto é que passaram a ter casas. E tendo casas, partilharam a vida com os egípcios. E partilhando a vida com os egípcios, simplesmente tinham vida com cada um deles. Irmãos, a consequência seria a escravidão. Mais cedo ou mais tarde, a consequência seria o gemer da vida. Mas Deus é tão misericordioso. Um dia estavam tentando me provar que tudo isso aqui aconteceu porque Deus já tinha determinado. Eu não preciso nem dizer que amigo de que igreja estava tentando me provar isso, né? Mas é óbvio que nós não cremos nisso. É óbvio que Deus, quando falou com Abraão, Deus estava, e ele vive na eternidade, ele sabia que isto ia acontecer. Ele sabia que isto ia acontecer. E aí ele já descreve a Abraão o que ia acontecer. Agora, olhe que interessante. Imediatamente, num momento como esse, e aí o que eu quero falar aos irmãos, a vida deles com os egípcios tinha se misturado tanto, que é aquela velha história, né? Começou a apertar, aí, infelizmente, começaram a clamar, e o clamor chegou a Deus. Eu paro e penso, eu fico horrorizado. Desde o Velho Testamento, muito do povo de Deus só clama quando a coisa chega no último estágio, né? Só se encontra com Deus em oração, em clamor, quando a coisa está horrível. Parece que a gente, quando a vida está razoável, parece que a gente fica longe do Senhor. Em Provérbios, há um pedido, não de Salomão, eu acho que é de Lemuel, depois eu verifico. Lemuel disse assim: Senhor, não me dê pouco, porque se o Senhor me der pouco, eu vou desonrar teu nome, porque eu vou cometer crime. Eu vou roubar, eu vou furtar, eu vou fazer o que tem que fazer. Agora, não me dê muito, porque se o Senhor me der muito, eu vou acabar esquecendo do Senhor, sabia? Sabe, irmãos, é interessante isso. Nós temos que tomar cuidado com o muito, porque ele pode simplesmente nos levar a nos esquecermos que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. E o nosso momento aqui é passagem. E a gente pode pegar a vida inteira e simplesmente fazer o que nossos irmãos aqui fizeram. Investir uma vida inteira atrás de bens, atrás de conforto, atrás de vida material. E simplesmente se esquecer que nós estamos aqui de passagem e que o que vale é a vida espiritual.
Jesus foi muito direto quanto a isso. Jesus nunca proibiu de ninguém trabalhar, de ninguém acordar, de ninguém fazer. Ele deu o exemplo. Até os 30 anos da sua vida, ele providenciou o sustento da casa. E como nós já estudamos no Novo Testamento, quando o seu irmão segundo chegou à maioridade que podia prover o sustento da casa, aí ele sai imediatamente para o ministério. E aí, como ele tinha muito o que fazer, ele não vai mais providenciar o sustento da casa, ele vai viver no ministério. Mas Jesus sempre disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, o demais é acrescentado. Por quê? Porque o reino de Deus é o que é real e eterno. E esse povo se acomodou, e esse povo tinha casa, esse povo tinha comida, esse povo tinha vida, mesmo que limitada tinha vida, e esse povo simplesmente já tinha se esquecido, talvez, de tudo aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Foi necessário vir o chicote para esse povo voltar à presença de Deus e clamar. Agora, amados, é nesse momento que Moisés nasce. Interessante como Deus faz, né? Êxodo é um milagre atrás do outro. Quem é que nasce num momento como esse? Moisés. Ele é filho de quem? Segundo a palavra de Deus, exatamente no capítulo 2, foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Esse homem é exatamente sobrinho, que casa com a tia, e que é permitido na época, e que tem esta criança. O nome da mãe de Moisés é Joquebede. E o que acontece com essa mulher? Bem, Joquebede, ela simplesmente tem a feliz ideia de, ao ter o filho, fazer o que toda hebreia fazia. Tinha um filho, sumia, e protegia, e protegia, e protegia, e protegia. E chega um momento, essa história da mulher sumir e proteger o filho, com apoio da família, todo o know-how e etc., isso é tão verdadeiro que chegou um momento em que Joquebede não podia mais esconder o filho. Isso está exatamente no versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. A gente fica com o pé atrás, né, quando lê essa parte, porque a mãe olha para o filho e vê que ele é formoso. Qual a mãe que acha o filho feio? Tem que ter um senso crítico muito grande, não é verdade? Normalmente, o bichinho pode ser feio, feio e feio. Quando a gente repete 3 vezes na palavra de Deus, significa que é o auge. Santo, 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 o auge, né? Então, uma criança pode ser feia, 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 mas para a mãe sempre é linda. Mas no caso de Moisés, realmente era muito formoso, muito bonito. E aí, não podendo escondê-lo por mais tempo, então veja que os historiadores que dizem que as hebreias pegavam e realmente fugiam com os filhos, têm razão nisso. E não é só fugir, não. Mãe que queria preservar o filho tinha que fugir e viver fugindo. Não sei como elas faziam isso. Mas o que eu sei é que mulher, quando quer, faz. Mulher, quando bota na cabeça, faz. E ninguém impede. Mulher é bicho... Mulher é um ser extremamente abençoado por Deus, sofisticado ao extremo, e não é à toa que saiu da costela do homem, porque consegue muitas vezes fazer o que a gente não faz, entender o que a gente não entende, ver o que a gente não vê, enxergar o que não enxerga, ouvir o que não ouve, e enquanto o pobre do marido amargava a escravidão, Joquebede estava literalmente escondendo o filho. Como fez isso? Não sabemos.
Alguns historiadores dizem que existia uma rede, entre aspas, de tráfico, entre aspas, de crianças entre as hebreias. Então, era mais ou menos assim. Nasceu, a hebreia sumia com a criança. Aí, para ela voltar e ninguém desconfiar, ela deixava na casa da outra. Aí, para não desconfiar, deixava na casa da outra. É mais ou menos o costume maravilhoso que nós temos na igreja. Nasce uma criança aí, sempre vem para a igreja, sempre roda na mão de todas as irmãs da igreja. Agora que não está podendo por causa do coronavírus. Mas eu tive essa experiência. Os meus filhos, minha esposa adorava vir para o culto, porque era um dos raros momentos que a criança não estava no colo dela, querendo mamar. Não é verdade? E ficava no colo de todo mundo, era uma alegria. E parece que existia um certo grau sofisticado entre as hebreias de esconder criança. Era uma ajudando a outra no tráfico da vida, diríamos assim. Porque sozinha não conseguia. Agora, por algum motivo, Joquebede não conseguiu mais esconder Moisés e disse: agora não tenho o que fazer. Prepara uma cesta de juncos com betume. E aqui é muito bonito quando o texto bíblico fala isso, porque esta cesta de juncos com betume nos faz lembrar a mesma arca de Noé. É interessante, o paralelo é quase que o mesmo, e é como se ela, talvez se lembrando da história de Noé, a Bíblia não diz isso sou eu que estou dizendo, ela talvez tivesse a esperança da vida do seu filho, da vida do seu filho. E aí o que acontece? Olha que interessante, ela coloca Moisés justamente no lugar da morte. No lugar da morte. É um Deus muito estranho nosso, não é? É um Deus maravilhoso. Como é que uma mãe que quer salvar o filho, coloca exatamente o filho no lugar da morte? Havia alguma coisa estranha ali, e eu creio que ela o fez levada pelo Espírito de Deus. Só que quem fica olhando a criança? Quando as hebreias, segundo historiadores, trocavam filhos, olhava para saber onde o filho estava. Os outros filhos. Quem fica de olho, acompanhando, vendo onde o irmão está, com quem está, onde está escondido. Obviamente, a querida Miriam, né? Que o nome é simpático, significa agonia, significa dor. Olha o nome dos irmãos de Moisés. Acho muito interessante isso, né? Ela fica olhando, ela vai ver. E ela faz isso por uma razão simples. Ela já estava acostumada com toda essa loucura que as hebreias viviam, de simplesmente uma tentar proteger o filho da outra. Pastor, isso é verdade? Eu não sei. Mas é de todas as explicações históricas que eu li, a mais provável. Porque alguém sozinha não consegue. E aí, olha que interessante, a irmã acompanha, a irmã vê, a irmã discerne, e aí o milagre de Deus acontece. Quem está descendo para tomar banho no Rio Nilo? Todos nós sabemos. A filha de Faraó. Não é a esposa de Faraó. É a filha de Faraó. E a filha de Faraó olha e acha lindo. E identifica na hora, é dos hebreus. Você entendeu como, em matéria de raça, não tinha como ter confusão? Filho de hebreu é hebreu. Mas pastor, peraí, estava todo mundo no Egito. Estava todo mundo queimado pelo sol. Não tinha essa de o egípcio ser negro e o hebreu ser branco. Não, os dois estavam tudo queimadinho, meu amigo. Era sol escaldante. Como é que
sabia de cara que era dos hebreus. Ao 8º dia, o que você vai fazer com seu filho? O que você faz com seu filho? Ao 8º dia, você vai circuncidar. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial e na Primeira foi muito fácil matar os judeus? Porque quem mentia, simplesmente, principalmente os nazistas, na Segunda Guerra, só dizia: abaixa a calça, meu amigo. Abaixa a calça. Imediatamente via a operação de fimose, chamada circuncisão. Aqui está o maior milagre da vida de Moisés. É exatamente isso aqui, ó. Irmãos, versículo 5. Vamos pegar do 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junto, calafetou com betume e pinche, criou uma mini arca, crendo na misericórdia de Deus, né? E, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E sua irmã ficou longe para observar o que havia de suceder. E desceu a filha de Faraó para banhar-se com suas donzelas. Vendo ela o cesto, enviou a criada e tomou. Abriu, viu a criança. Eis que o menino chorava. E teve compaixão dele. E não teve dúvida. Este menino é dos hebreus. Irmãos, por quanto tempo Joquebede conseguiu esconder Moisés? Eu não sei. O que eu sei é que no 8º dia, com a circuncisão de Moisés, esse menino chorou. No 3º dia da circuncisão, é o dia da maior dor. Você lembra o que os filhos de Jacó fizeram? A irmã foi deflorada, estuprada. Só que o estuprador se apaixonou e disse: eu quero casar. E o estuprador era filho de um rei, rei de Siquém. E o estuprador disse: papai, eu preciso dessa mulher, não sei viver sem essa mulher. Aí os filhos de Jacó disseram: então tá bom, vai casar. Mas nós não podemos nos misturar. Tem que todo mundo se circuncidar. Aí o pobre do pedreiro, do carpinteiro, do pintor, do engenheiro civil, do advogado, do médico, lá de Siquém, que não tinha nada a ver com o que o presidente da república e seu filho queria, todo mundo teve que se circuncidar. Eles foram no 3º dia, que o pobre coitado, segundo o que dizem, só geme de tanta dor, só geme, não consegue fazer nada, e mataram. Como é que Joquebede escondeu Moisés? Como é que Joquebede escondeu Moisés? E por que chegou o momento de não conseguir mais esconder? Engraçado como Deus protegeu esse menino. Porque, segundo historiadores, enquanto Moisés estava sendo protegido, muitos meninos foram jogados no Nilo. E morreram. Muitos. E aí Deus protege. E agora vem a filha de Faraó. E simplesmente, quando ela pega a criança, todos sabemos. A irmã de Moisés chega perto e diz assim: quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Aí Deus simplesmente do nada faz a mulher se apaixonar pela criança. A mulher vai pagar um salário
para a mãe de Moisés criar Moisés. E depois que Moisés estivesse na idade correta, voltaria ao palácio. Voltaria ao palácio. E o versículo 9 diz: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Irmãos, porque o pai dessa menina não deu uma surra nessa menina? Já pensou nisso? Porque é mais ou menos assim: eu, como Faraó, mando matar. Aí você, minha filha, é a primeira a brincar com a minha ordem. Você enlouqueceu? Irmãos, Deus é Deus de milagre. No rio da morte, Ele providencia a vida. Da casa exata de onde saiu todo o decreto de morte, sai agora dinheiro para uma mãe criar o próprio filho, e que simplesmente cai nas graças da filha do dono do mundo, e o dono do mundo não toma providência nenhuma. Que Deus é esse? É o mesmo Deus que pegou um escravo preso na cadeia e disse: a partir de agora você é o segundo no reino. É o mesmo Deus que simplesmente mudou o coração do irmão mais velho, que queria destruir o irmão mais novo e, por consequência, destruir toda a bênção de Deus. E que num virar distante, num istmo do nada, vira o coração do irmão mais velho. Porque ele vinha para matar. Esaú não ia brincar. É o mesmo Deus que simplesmente pega um homem e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, que em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E ele faz isso exatamente de um único homem que vem do local aonde a maior heresia possível foi construída, que é exatamente Mesopotâmia, com a Torre de Babel. É o mesmo Deus que do nada criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente clama, é por isso que a gente pede, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente não desiste nunca. Não é brasileiro que não desiste nunca, é crente que não desiste nunca, porque nós cremos no Senhor do impossível. Eu estava lendo a interpretação, e porque, obviamente, essa menina não foi objeto de uma boa surra do pai, e aí duas correntes existem. Primeiro, porque o pai dessa menina olha para ela e simplesmente diz assim: mas é filho de judeu, de hebreu. Não tem judeu ainda, é hebreu. Só que é o seguinte, para os egípcios, os escravos eram como coisa. É como um cachorrinho, um gato. Então, alguns historiadores dizem que é como se fosse hoje um pai, que a filha chega em casa, pequenininha a filha, com um cachorrinho todo maltratado, e diz: ah, pai,
deixa eu ficar. E o pai olha, e aí tem misericórdia do cachorro e da filha. E diz assim, não, vai criando. Desde que ele fique aí fora e não faça besteira aqui dentro, vai criando. Essa é a primeira explicação histórica que deram. O povo hebreu era tão objeto, tão nada, tão coisa, que é como se a filha de Faraó tivesse uma coisinha dentro de casa. Um bibelôzinho. Agora, a segunda corrente, que eu acho que é a mais correta, é que aqui tratava-se da princesa Hatshepsut. Hatshepsut era o nome dela. E que essa mulher teve um período, ela é da 18ª dinastia, que é a dinastia onde o povo de Israel sai, e Hatshepsut, ela teve uma época que ela governou sozinha o Egito. Tá? E aí, esta mulher teria recebido Moisés nesse momento que governava sozinha, ou ela já teria uma ascendência forte sobre o marido, né? Nesta época. Então, historiadores dizem que, assim, filha de Faraó, mas que tinha um grande poder, enorme poder. E aí, os historiadores dizem que é exatamente essa figura. Em outro momento, mostro para os irmãos quem foi essa peça rara, e daí o poder tão grande desta mulher. Agora, independente de uma corrente ou outra histórica, eu vejo aqui a mão de Deus. E eu vejo em Êxodo milagre desde o início até o final. Só Deus poderia produzir 40 anos para Moisés, porque, segundo simplesmente a palavra de Deus, versículo de número 10, quando o menino já era grande, e aí já tinha toda a consciência de tudo que estava acontecendo, quando já era grande, trouxeram a filha de Faraó, e da qual ele passou a ser filho. E aqui há algo mais interessante historicamente. Como é que a filha de Faraó adota um judeu como filho? Um hebreu como filho? Só tem uma explicação. Ela tinha que, nesta época, já ter poderes ilimitados no Egito. E daí porque muitos dizem que aqui está Hatshepsut, já nos seus primeiros anos de governo. Uai, pastor, uma mulher governou o Egito? Uma mulher governou o Egito? Prometo que, em outra ocasião, trago para os irmãos estas informações. Elas são interessantes, não estão na palavra de Deus. Mas, de tudo isso dito, eu prefiro olhar para a palavra de Deus e ver que aqui tem um Deus que faz todas as coisas. E eu não sei por que o Senhor está nos direcionando no estudo de Êxodo, no enfoque de milagres. Eu não faço ideia daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Mas eu sei que o Senhor é Deus, e Ele coordena até aquilo que a igreja precisa ouvir. Então escute, está chegando época de milagre. Está vindo muito milagre. Nós não vivemos por milagres, nós vivemos pela fé. Mas se há necessidade de milagres, creia. Porque o Deus que fez tudo isso, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia no Senhor. Eu não sei se de repente é em razão de estarem divulgando um novo terror. Você já ouviu falar do novo terror?
Joelzinho vai preparando o violão para a gente retirar as ofertas. Você já ouviu falar do novo terror? O novo terror é o seguinte, para terminar a mensagem dessa noite. A Europa está fechando toda de novo. A Inglaterra fechou até o final do mês de dezembro, com medo do coronavírus. A Alemanha está fechada. Na França, para você sair de casa, você tem que assinar um documento dizendo para onde vai, e se ultrapassar 1 quilômetro, você tem que pagar, e etc, etc, etc. Mas o que está acontecendo por lá? Óbvio, eles fecharam toda a Europa quando começou o coronavírus. Depois que a Itália apanhou, tadinha, de cima a baixo, depois que os italianos estavam morrendo de 4 por 10, aí eles fecharam. E aí, óbvio, o vírus não se difundiu. Qual era a questão? Eles estavam apostando que com o verão, o vírus ia morrer. E o vírus não morreu. E eles estavam apostando na vacina. Só esqueceram que tem 14 anos que a gente procura a vacina da dengue e ainda não achou. Só isso. E aí, qual é a forma de lutar contra esse vírus? Bem, a forma é ou ficar em casa e trancar tudo, ou então espalhar o vírus, e aí aquela história do efeito manada, né? Chegando a 70% da população, aí cria anticorpos. É assim. Só que o preço é muito alto. E aí o que acontece? Aí agora está o novo período de terror. Por quê? Porque eles pensaram que o vírus tinha acabado. Só que abriram tudo e agora o vírus está pegando quem não pegou. O vírus está atacando quem não tinha sido atacado. Quem não passou pelo vírus agora está passando lá. Aí o desespero. Aí eu não sei se estão começando a difundir uma nova onda de terror. Porque tem tanta gente ganhando dinheiro, irmãos, com coronavírus, que é uma coisa impressionante. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Escute algo. Escute algo. Deus é Deus de milagres. E ainda que venha uma segunda onda, e acabe atingindo os irmãos que ainda não pegaram, você pode ficar tranquilo. Deus faz separação entre a sua igreja e o seu povo. E quem não é seu povo. E você não se preocupe, que é o que o papai sempre falou. Crente não é peru para morrer de véspera. Quem morre de véspera é peru. Crente morre no dia que Deus determinou. E Deus recebe seus filhos com alegria. E como é que vai ficar minha família? Nunca vi o justo. Nunca vi o justo? E nem a sua descendência? Crê no Senhor Jesus. Crê. Tá certo? Crê. Amados irmãos, que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Como Deus faz com este menino chamado Moisés. E o que o Senhor fez foi fantástico. Continuamos então na próxima quarta-feira. Vamos adorar o Senhor, né? Vamos cantar, louvar a Deus.